Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, está no ar mais um episódio do Comigo Cast. Obrigado pela sua audiência e companhia neste que é o podcast da Cooperativa Comigo. O assunto de hoje é voltado mais aos pecuaristas. Vamos falar sobre intensificação de pastagens, algo muito importante a ser feito para poder então até intensificar a produtividade. Por isso, recebemos aqui no estúdio da Comigo, Hamilton Nascimento, pesquisador do Centro Tecnológico Comigo. Hamilton, obrigado pela presença. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para a gente começar a introduzir o assunto, hoje em dia, qual que está sendo a média de produção por hectare? A média brasileira, Pedro, ainda está muito aquém do nosso potencial. Apesar da gente ter um dos maiores rebanhos mundiais, ter uma produção de carne expressiva, tá sempre entre os maiores exportadores do mundo, mas a média do Brasil é em média 6 arrobas por hectare. É uma produtividade que está muito abaixo do potencial dos nossos sistemas de produção. Então, temos muito a melhorar ainda. E vocês têm a prova disso, né? Me conta aqui, vocês fizeram um estudo, estão fazendo um trabalho lá no Centro Tecnológico e conseguiram produzir quanto? Pedro, no último ano a gente conseguiu fechar num sistema lá que a gente chama de produção intensiva à pasto, um sistema sustentável. Conseguimos chegar a 65 arrobas por hectare, quase 11 vezes a média nacional. Então conta pra gente o segredo do que vocês conseguiram fazer lá para ter tanta produtividade. Pedro, o segredo é você olhar o sistema como um todo, né? Então, cada etapa é importante. E a gente começa pelo solo, começa pelo controle de plantas daninhas, correção de solo, ter uma infraestrutura adequada. Então, vários fatores vão interferir nisso. Uma suplementação de qualidade, não adianta só produzir, você tem que ter eficiência em colheita daquele pasto também. Mas o primeiro é olhar para aquele pasto e interpretar ele como uma cultura e tratar ele como lavoura. Porque esse pasto ele vai ser a base da alimentação desses animais. Então, ele tem que ser bem cuidado. Você precisa fornecer alimento de qualidade para esses animais durante o ano inteiro. E é importante também manter o equilíbrio entre o que você tem de alimento e a quantidade de animal que você vai colocar na área. E você precisa garantir que, além desse pasto de qualidade, esses animais também tenham uma suplementação mineral de qualidade no coxo, fornecida diariamente, e também água de qualidade. Então, são vários fatores que vão levar ao sucesso na produção da pecuária. Então vamos falar, já que como se apresenta nas suas palestras é uma escada, né, uma coisa leva a outra, vamos ponto a ponto então. Você começou falando aí sobre essa questão de preparação do solo e de tolerância a plantas daninhas. A tolerância então tem que ser 0. Tolerância 0, Pedro. Planta daninha na área, ela vai interferir negativamente no sistema de produção. A depender da planta daninha, esse efeito pode ser mais ou menos intenso, mas o fato é que o quanto antes você entrar com uma medida de controle para eliminar essas plantas daninhas da área ou até mesmo suprimir, é melhor para você. Essa planta daninha na área, ela vai competir com a nossa cultura de interesse, que é o pasto, por água, luz, nutrientes. Além disso, essas plantas elas vão reduzir a produção do pasto. Dessa forma você tem uma menor oferta de forragem aos animais. Existem algumas plantas que apresentam estruturas que impedem a aproximação do animal do pasto nas regiões onde ela está, porque pode causar lesões na boca dos animais. Algumas plantas têm espinhos ou acúlios, estruturas que podem machucar os animais. E além disso, existem plantas daninhas que também apresentam substâncias tóxicas que podem levar até a mortalidade do animal. Então, para não arriscar, tolerância 0 com planta daninha. No sistema intensivo e sustentável de produção de bovinos de corte, que a gente quer buscar maior produtividade, lucratividade e sustentabilidade, não é aceitável ter plantas daninhas no sistema. O pasto, o capim, deve ser a cultura predominante. É até importante você ter falado sobre essa questão de lucratividade, porque às vezes o produtor pode pensar assim, mas eu vou ter muito gasto para poder combater essas plantas daninhas, mas é um retorno que vai vir depois com a produtividade, né? Tanto nessa questão de combate das plantas daninhas, como também de correção de solo, que também é muito importante, né? Exatamente, Pedro. Na verdade, o que ele deve interpretar não é que é um gasto, é um investimento.
E todo investimento bem feito, ele vai gerar retorno econômico. Quando a gente pensa em correção do solo, isso é outra prática extremamente importante para assegurar uma alta produtividade do pasto, vigor da planta e maior velocidade de rebrota, melhor qualidade desse pasto também. Então é importante atentar para os níveis de cálcio, magnésio, enxofre, para os níveis de fósforo do solo, os níveis de potássio. Corrigir a acidez do solo é o primeiro passo após o controle das plantas daninhas. Então, corrigir a acidez do solo, entrar com a calagem, verificar a necessidade ou não de fazer uma gessagem e, a partir daí, planejar a estruturação desse solo, né? Pensar nos macronutrientes, pensar no fósforo, no potássio. As quantidades que você vai colocar vão ser em função dos níveis que tem no solo e também em função das suas metas e objetivos com o sistema de produção. Se você busca um sistema de produção mais intensivo, de maior produtividade, é claro que há necessidade de elevar um pouco mais os níveis desses nutrientes e também lembrar de lá na frente fazer as reposições. Não está bem dentro do tema que a gente falou, mas eu sei que por lá no CTC você também faz uma pesquisa com as bactérias promotoras de crescimento. Também entraria nesse momento de preparação, de poder fazer os insumos necessários para poder ter uma boa produtividade da forrageira, né? Excelente, Pedro, bem lembrado. Quando a gente trabalha com os bioinsumos, tem algumas possibilidades. A gente já tem aí 3 anos de pesquisa trabalhando especificamente com bactérias promotoras de crescimento. Temos obtido resultados excelentes a nível de planta e também, por último, a gente até apresentou no último workshop, a gente conseguiu esse efeito a nível de pastejo animal também, né? Conseguimos aí 4 arrobas por hectare a mais. Existe a possibilidade de fazer essa inoculação dessa bactéria na semente no momento do plantio. Se a propriedade tiver infraestrutura adequada, equipamento, dá para fazer a aplicação via suco também. E também tem a possibilidade de você fazer as aplicações via foliar. Alguns desses micro-organismos a gente consegue aplicar via foliar após o pastejo. E é bom lembrar, Pedro, que há tantas bactérias promotoras de crescimento, quanto bioestimulantes e os fertilizantes foliares, que eles vão atuar mais na fisiologia da planta, eles, de forma alguma, podem ser interpretados como substitutos da adubação química, né? Elas são complementares, né? É como se fosse a cereja do bolo, e é importante também atentar para os níveis de alguns fertilizantes que você está utilizando no sistema, especialmente quando a gente fala nas fontes nitrogenadas. A gente tem observado resultados interessantes da atuação de micro-organismos, principalmente dos gêneros Azospirilla e Pseudomonas em pastagem. Um vai atuar um pouco na fisiologia da planta, produção de alguns fito-hormônios, fixa um pouco de nitrogênio da atmosfera. O outro vai atuar muito no crescimento radicular e ajudar na absorção do fósforo do solo. Mas quando você tem quantidades muito elevadas de nitrogênio no sistema, acima de 100 kg por hectare ano, você já começa a observar menor efeito desses micro-organismos. Então, realmente, eles vêm para complementar o manejo em sistema de médio nível de intensificação, quando a gente fala do ponto de aporte de insumos, aporte de fertilizantes. Pecuarista, você já tem utilizado alguma dessas técnicas aí na sua pastagem? Já tem ouvido falar sobre essas bactérias promotoras de crescimento? Deixa a sua participação nos comentários, fale como é que está sendo na sua área, quanto que você produz aí. E claro, se precisar de produzir mais, como a gente dá para perceber aqui, pode contar com o Centro Tecnológico comigo, com a nossa área técnica. Inclusive, Hamilton, você falou sobre isso na última resposta, de questão de infraestrutura e também equipamento adequado, equipe adequada. Isso também é muito válido porque um ponto principal para conseguir esses resultados é o manejo adequado da área, né? Exatamente, Pedro. Muitas vezes a gente esquece no planejamento da fazenda desses 2 pontos, infraestrutura e mão de obra qualificada. Não adianta de nada eu ter o recurso, eu ter uma boa ideia, estar disposto a investir, a mudar o meu sistema de produção, se eu não tenho uma infraestrutura adequada. Por exemplo, para a gente rodar esse projeto e chegar nessa produção de 65 arrobas no Centro Tecnológico, foi necessário uma adequação da área, um piqueteamento, divisão dos módulos para utilização de cerca elétrica
e trabalhar com o manejo do pastejo rotacionado, que é quando você consegue obter uma maior eficiência na colheita do pasto. E para sistemas intensificados, você precisa ter uma alta eficiência de colheita para conseguir maior lotação e melhor desempenho dos animais. E além disso, os momentos de realização das intervenções na área, eles são cruciais para você ter uma boa resposta. O momento de fazer a troca dos animais de piquete é importante, a altura de entrada, a altura de saída, para que o animal, para a gente assegurar que o animal esteja realmente colhendo o pasto na sua melhor qualidade e sem prejudicar a rebrota do capim. O momento de aplicação dos fertilizantes na área, essa aplicação deve ser no período das águas, mas é mais importante também que, além de que ela seja feita durante o período nas águas, em dias que há iminência de chuva. Então, o ideal, aplicou, choveu, a planta vai ter uma melhor absorção. Momento de aplicação dos bioinsumos. Então, tudo isso interfere. Verificação de qualidade do produto, né, fornecimento de área do suplemento. Então, tudo isso interfere. Se você não tem uma equipe qualificada e que compra a ideia e que entende que ele também faz parte do sistema de produção e que tudo que ele faz ali vai refletir na resposta do sistema, você não vai conseguir chegar nesse nível de produtividade. Então, cada detalhe faz diferença, sim. Excelente. Já falamos aqui então até sobre essa questão de manejo, de adubação, de reposição de nutrientes, de manejo fisiológico da pastagem. E você começou a falar sobre suplementação, que também é um ponto muito importante para conquistar esse resultado. Como é que vocês fizeram lá essa suplementação junto aí com a parte de pastagens? Como que foi essa integração entre elas? Pedro, nessa parte, inclusive, a gente conta com grande apoio e suporte do nosso colega Ubirajara Bilego, que é pesquisador da parte de nutrição animal, e a gente sempre busca utilizar suplemento durante todo o período que os animais estão no pasto, mas suplementos de qualidade, né? Suplementos que contenham níveis adequados de nutrientes para complementar o que falta no pasto, mesmo o pasto sendo bem manejado, adubado. Há necessidade de trabalhar com suplemento de qualidade, principalmente porque esses suplementos que a gente trabalha, eles contêm alguns aditivos na sua formulação, além dos nutrientes, que proporcionam melhorias na microbiota ruminal e com isso permitem com que o animal ele tenha uma maior eficiência de aproveitamento do pasto consumido. Então há uma interação positiva, há um sinergismo entre o pasto e o suplemento, e por conta disso a gente consegue acelerar o processo de ganho desses animais e conseguem aí imprimir ganhos que, se você olhar os nossos trabalhos, a gente conseguiu sempre ao longo do ano ganhos acima de 700 gramas por animal dia. Isso é muito bom. Durante o período das águas a gente chegou a conseguir ganhos por animal próximo a 1 quilo por dia, e mesmo no período seco esses ganhos ficaram aí próximo a 700, 800 gramas por animal dia. Então são ganhos excepcionais e a gente consegue isso graças a um bom planejamento e também a utilização do suplemento adequado para cada momento. Então, no período das águas, onde você tem uma maior oferta de forragem, melhor qualidade de forragem, a gente trabalha com suplemento que é focado nesse período e pensando nessa qualidade de pasto. Quando começa a entrar no período seco, que muda a qualidade do pasto, você tem mais fibra, você tem menor concentração de alguns nutrientes, principalmente a proteína. A gente muda esse suplemento até incluir um suplemento para o período seco, que aí vai ser um suplemento que você tem um maior teor de proteína, que vai ajudar o animal a consumir aquele pasto e ter um melhor aproveitamento da forragem consumida. Dá para perceber então que o grande segredo no final das contas é o manejo, né? De você saber o momento adequado de fazer cada coisa, o que você tem que aplicar nas forrageiras, no pasto, qual suplemento tem que ser indicado para aquele momento. É basicamente esse o segredo. Exatamente, Pedro. Eu costumo falar que não tem nada diferente e de grande inovação quando a gente pensa na pecuária de corte. É fazer o básico bem feito. É claro que a gente tem trabalhado, né, com
com insumos de alta qualidade, com valor tecnológico agregado. Quando a gente pensa nos nossos suplementos, hoje a gente tem uma linha incrível com produtos de alta qualidade, aditivos que são os melhores que existem a nível global. Quando a gente pensa nos fertilizantes que a gente trabalha também, que é a linha Comigo, são fertilizantes diferenciados, que têm tecnologia agregada, né? Quando a gente pensa na utilização dos bioestimulantes, bactérias de crescimento, também é algo que está entrando mais agora na parte da pecuária. Mas assim, a questão de manejo é o básico bem feito, é o feijão com arroz, é o que todo mundo deveria fazer na propriedade para buscar uma alta eficiência do sistema de produção. Eu vou te contar que eu já perdi as contas de quantos técnicos, quantos convidados nossos no podcast falam essa frase do básico bem feito. E eu vejo que realmente é algo muito importante, porque a gente pode às vezes ver alguma propriedade ou outra que não tem o básico de ter a água de qualidade, o coxo limpo, essa questão que é o básico que toda propriedade deveria ter, né, Hamilton? Isso também faz a diferença, não faz? Exatamente, Pedro. Se for avaliar a questão do impacto da água no desempenho dos animais, às vezes você tem um pasto de qualidade, você está utilizando um suplemento que promete entregar um resultado interessante, desde que utilizado de forma adequada, né? Você tem animais de um bom padrão genético, mas aí quando você vai ver as aguadas, às vezes são aguadas naturais e a água não tem tanta qualidade. Ou às vezes são aguadas artificiais, mas não é dada a devida atenção para a limpeza e manutenção desses bebedouros. E aí é igual a gente, se a gente está se alimentando e não está consumindo água de qualidade, isso vai interferir na gente, isso pode causar problemas nos animais. Então tudo tem que estar bem alinhado. E a água é um componente fundamental, né, para o desempenho desses animais. Todo dia esses animais consomem um alto volume de água. E se essa água não for de qualidade, o que você fez para trás não vai fechar a conta e não vai entregar o resultado que tem potencial. E às vezes o produtor não entende, eu adquiri tal suplemento que me prometia entregar um GMD entre 600 e 800 gramas, mas os animais não estão desempenhando. E ele olha direto para o suplemento. E às vezes vai entrar em contato com o nosso técnico, vai questionar. E aí quando você vai na propriedade e vai conferir os detalhes, às vezes a pastagem não está com a qualidade adequada, não tem um bom manejo. E às vezes a água que ele está fornecendo a esses animais não é de qualidade. Então, não adianta você ter algo de excelente qualidade e, ao mesmo tempo, você ter algo com a qualidade comprometida. Isso tudo vai virar a dieta do animal. A dieta do animal não são só sólidos. A parte líquida também, a água, interfere muito no aproveitamento e absorção de nutrientes pelo animal. Excelente, Hamilton. Eu acredito que o podcast foi de grande valia para que o produtor possa entender mais sobre essa necessidade de fazer o básico bem feito, mas ao mesmo tempo também investir em coisas que podem fazer o favorecimento da produtividade e ainda assim manter uma boa rentabilidade, né? Eu queria que você então fosse para as nossas considerações finais, para a gente já poder encerrar esse episódio por aqui, e falasse também um pouco sobre essa disponibilidade do CTC de poder atender, de estar junto com a área técnica, para o cooperado poder ter então essas informações sempre à mão. Perfeito, Pedro. Então você, cooperado, que tem o desejo, a necessidade de melhorar o seu sistema de produção pecuária, intensificar, aumentar a produtividade, eu acho que esse é o caminho. Nós estamos vivendo um momento que a pecuária ela está tendo margens cada vez mais estreitas, a gente vive momentos de oscilação de preço de arroz, mas o fato é que o custo está cada vez aumentando e a gente precisa de maior eficiência para conseguir melhores resultados. E para quem quiser um apoio melhor, a gente está de portas abertas o ano inteiro. O Centro Tecnológico Comigo ele não para, são 365 dias do ano fazendo pesquisa, e além disso a gente pode contar com o apoio de toda a nossa equipe técnica, né? O pessoal da pastagem, o pessoal da veterinária, Rações Comigo, nossa equipe agronômica também está prontamente disponível para atender vocês, e caso haja necessidade, for preciso acionar o Centro Tecnológico, os pesquisadores, a gente está sempre à disposição também, e vamos fazer uma pecuária mais produtiva, lucrativa e eficiente. Excelente, Hamilton, obrigado pela participação. E esse foi mais um episódio do Comigo Cast. Eu sou o Pedro Cabral e nesse episódio contei com o apoio dos analistas de comunicação Wellerson Martins e Wagner Filgueira. O Comigo Cast é uma produção da assessoria de comunicação da Comigo sob a coordenação de Gabriele Triquez. Para mais informações, vídeos, podcasts, acesse o nosso site
comigo.coop.br. Inclusive lá também tem os anuários de pesquisa do CTC, que o Hampton citou aqui hoje. Pode conferir todas as pesquisas que eles fizeram por lá também. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau.